Olá pessoal, estaremos juntos nesse momento por aqui. Em breve retornaremos à escola. Enquanto isso, nossas aulas serão postadas por vocês no Clipe Escola e em breve estaremos na plataforma do Plural. Nessa última aula, nós tivemos aula a respeito de reportagem, notícia, fizemos interpretação de texto, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar de texto argumentativo. O que é argumentar, contra-argumentar, coerência e coesão, para chegarmos à resenha crítica. Antes disso, vou voltar aqui, eu vou falar um pouco do que é argumentar. Argumentar é defender com ideias um ponto de vista. Você vai defender um ponto de vista, explicando, definindo, exemplificando, fazendo comparações. Você vai organizar o pensamento de maneira a fortalecer uma visão sobre determinado tema, sobre determinado assunto, e terá que convencer o leitor do seu posicionamento. E o que é contra-argumentar? São opiniões. É apresentar argumentos que defendam pontos de vista diferentes daqueles defendidos por outra pessoa. Assuntos podem ser vistos de diversas maneiras e até opostas, cabendo argumentação e contra-argumentação. Um exemplo claro de contra-argumentação, argumentação e contra-argumentação, para vocês entenderem melhor, é um debate, onde uma pessoa fala e o outro vai debater o que foi falado. Então, um está argumentando e o outro está contra-argumentando. Tá claro aí? Seguimos. Então, nós temos dois elementos importantes na formação de um parágrafo, de um texto, que é a coesão e a coerência. O que vem a ser essa coesão? Um texto coeso é um texto em que as ideias, as orações e os períodos, parágrafos e palavras, se unem e se articulam de maneira adequada. Então, as palavras, as ideias, os períodos, os parágrafos, eles têm que se articular de maneira única, tem que se unir adequadamente. Aqui no slide traz um conceito de coesão, nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que os mesmos fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Para melhor entendermos como isso se processa, imaginemos um texto sobrecarregado de palavras que se repetem do início ao fim, as mesmas palavras sendo repetidas do início ao fim. Então, para evitar esse tipo de coisa, existem termos que substituem essas palavras, evitando a repetição das mesmas. Por exemplo, vamos dar um exemplo ali na frente. O que vem a ser coesão em outras palavras? É a ligação textual através de elementos linguísticos. As conjunções, os pronomes e outros. Como exemplo, veremos um parágrafo para verificarmos esta ocorrência. Vamos observar o exemplo. Tamanha é a magia das palavras, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar, de conscientizar e de sentirmos que somos capazes. Então, a palavras aqui está sendo substituída por elas e as mesmas. Se nós tivesse repetindo palavras no lugar de elas e das mesmas, o texto ia ficar repetitivo. Ele não ia ficar coeso. Então, nós tivemos que substituir a expressão palavras por elas e as mesmas, para que o texto ficasse coeso. Ok? Nós temos a coesão referencial, que nós vamos usar conjunções, pronomes. Vamos observar no parágrafo a seguir. Uma coesão sequencial. Utilização de elementos que dão sequência. Vamos ver, por exemplo, o presidente assinou o contrato. No entanto, o documento era ilegal. O presidente assinou o contrato. Contudo, o documento era ilegal. O presidente assinou o contrato, mas o documento era ilegal. E nós temos a coesão nesse parágrafo devido ao uso da conjunção. A conjunção amarrou o parágrafo, a frase. Ficou claro? Então, coesão
é o texto, né? É o parágrafo, onde as ideias, as orações, os períodos, os parágrafos, as palavras se unem e se articulam de maneira adequada. O texto coeso, eu não posso ficar repetindo as palavras e eu tenho que amarrar com as conjunções, com as preposições. E o que vem a ser coerência? Coerência é um fator de unidade do texto. Nós vamos unificar o texto. O texto é um conjunto. Há uma unidade, tem que haver unidade em todas as suas partes. Não podemos, nada é contraditório ou desconexo. As ideias são solidárias umas às outras. As ideias têm que ser amarradas. Para ter coerência no texto, nós temos que abordar do início ao final o mesmo assunto, o mesmo tema. Então, coerência, eu tenho que trabalhar o tema solicitado do início ao final do texto. E a coesão, eu tenho que amarrar as minhas ideias, amarrar os meus parágrafos e não me tornar repetitivo. Quando falamos em coerência, nos referimos à lógica interna de um texto, o assunto que é abordado, que tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Em outras palavras, o que vem a ser coerência? Então, eu já dei vários conceitos de coerência, através dos slides, através da minha fala. É a relação harmônica que se estabelece entre as partes do texto, em um contexto específico, responsável pela percepção da unidade de sentido. Eu tenho que abordar, então, do início ao final, o meu assunto, para o texto ser coerente. Então, para chegarmos à resenha crítica, nós tivemos que entender o conceito. O que vem a ser argumentar, que é defender o seu ponto de vista, explicando, exemplificando, estabelecendo comparações diferentes. O que é contra-argumentar? E ficou claro aí quando eu falei na questão do exemplo do debate. Falamos de coerência e coesão. E agora nós vamos falar a respeito da resenha crítica. Essa parte, gente, de argumentar, contra-argumentar, coerência e coesão, vocês vão encontrar na página 24 do livro de vocês. E a questão da resenha crítica, vocês vão encontrar na página 24, que tem um texto, que é a resenha crítica, a 25, que é para responder sobre o texto, e a 26, que vocês vão preparar, né? É uma proposta de resenha crítica, mas não é para fazer agora. Eu só estou exemplificando, mostrando onde vocês vão encontrar essa parte do conteúdo no livro. E o que vem a ser a resenha crítica? Quais as características desse gênero? O que vem a ser resenha? O objetivo da resenha, qual é o objetivo dele? É divulgar livros, filmes, peças de teatro, exposições de arte, obras de arte, entre outros. Ajudar o leitor a fazer uma opção na hora de comprar ou de apreciar ou de assistir ao filme. Então, o que vem a ser a resenha? Vamos em outras palavras, é aquela sinopse, aquele resumo, né, do livro, do filme, onde nós vamos fazer a leitura para aguçar a questão da compra ou se nós vamos assistir ou não aquele filme. As resenhas são veiculadas por jornais, revistas ou sites. Ela deve ter título, resumo ou síntese do conteúdo da obra resenhada. Então, essa obra resenhada é filme, livro, peça de teatro, exposição de arte, obra de arte, entre outros. Então, é um resumo, é a síntese. E nela estará presente a avaliação crítica da pessoa e dados sobre a obra resenhada. Quem fez o filme, né? Onde foi gravado, ou o livro, quem escreveu, qual a editora. Se for uma obra de arte, qual foi o pintor, o artista, o escultor. Então, a resenha tem a parte da avaliação crítica. Ela tem que ter um título, um resumo do conteúdo e avaliação crítica. E ainda não podemos esquecer que nós temos que aguçar o leitor a comprar aquela obra de arte, ou assistir ao filme, ou a peça de teatro, ou comprar o livro.
O texto é uma resenha crítica. Olha as características desse gênero. O objetivo da resenha, como eu já falei, era divulgar filmes, livros, peças de teatro, né? Deve ter o título, resumo, são veiculados por jornais, revistas, e ela deve ser escrita em linguagem formal, apresentar argumento de forma lógica, coerente e clara. Por isso nós falamos de coerência no início. É comum também que o autor da resenha apresente a opinião de outro especialista para confirmar a opinião dele, valorizar a opinião dele. Então, o que nós vimos aqui? Resenha crítica. Para eu fazer uma resenha crítica, eu preciso argumentar, contra-argumentar, eu preciso elaborar um texto coerente, um texto coeso. Então, eu tenho que amarrar as minhas ideias, as orações, os períodos e o parágrafo. Eu tenho que falar do início ao final a mesma coisa, mesma ideia, o mesmo assunto. Eu tenho que definir, que explicar, que mostrar o meu ponto de vista, né? E o objetivo da resenha é divulgar com o intuito da pessoa adquirir aquela obra de arte ou assistir ao filme, uma peça de teatro. Então, o principal objetivo da resenha é persuadir o indivíduo, o outro. Até a próxima e em breve estaremos de volta para tirar algumas dúvidas e com atividades. Acho que ficou bom, né?